Você, uma mulher que veio do agro, né, que veio do agronegócio, trabalhou com café, né, um brilhante trabalho de gestão à frente de uma grande empresa de exportação de café. E agora, Mariana, à frente de um fundo na Capital, né, um fundo agro na Capital. Então é sobre isso e sobre os investimentos alternativos, né, porque você trabalha hoje com um fundo de venture capital, né, que é uma modalidade, digamos, de investimento de risco total, né? Mas como é, Mariana, a mentalidade dos LPs, ou seja, dos investidores, do Limited Partner, são os investidores de fundos, né? Como é a mentalidade desses investidores que investem hoje com a Capital e que tipo de demanda ou expectativa eles têm, assim, o que é que eles querem em termos de retorno, de médio prazo, longo prazo? Fala um pouco sobre esse mundo de Venture Capital para que as pessoas que não conhecem possam entender um pouco mais desse tipo de investimento. Então eu tenho uma história aí de 20 anos de agronegócio. Agronegócio tem algumas particularidades, né? A gente está falando de um segmento que representa 25% do PIB hoje, e apenas 10 empresas listadas em bolsa são do agronegócio. Aí a gente vê o tamanho da oportunidade que nós temos, isso que a Ana disse também, à medida que mais investidores, né, vão entrando na bolsa, você precisa de mais produtos, então isso por si só já é um dado muito relevante. Tem algumas características no agro que não é simplesmente olhar como um ativo normal, você tem, geralmente, as empresas têm imobilizado, você tem preço de ativos, de terra, você tem as cotações internacionais, né, que influenciam muito, você tem câmbio influenciando. Então, as variáveis que influenciam o seu negócio, elas são complexas e elas estão ali, né, hoje aí a gente teve geada em grande parte de regiões produtoras, então não se sabe ainda o tamanho do prejuízo e nisso o mercado fica volátil, e dá oportunidades para especuladores, dá oportunidades para produtores travarem safras com preços melhores no futuro. E acho que a população está começando a tentar conhecer melhor sobre o segmento. Isso acho que é importante. Como Venture Capital, no fundo, hoje lá na Capital, é um fundo FIP, então são para investidores que tenham patrimônio de investimento pelo menos de 10 milhões de reais. Então, é um fundo para investidores profissionais. Tem o alto risco, né? São investimentos. A gente entra em empresas geralmente em estado de early stage ou série A. E a ideia é investir em empreendedores que tragam soluções e inovações com conhecimento proprietário muito específico, que vão ajudar a transformar a realidade da comunidade, da sociedade. Então, hoje é isso que a gente procura no empreendedor. E também, como investidores, a gente procura essas pessoas que tenham interesse em investir em economia real, porque quando ele aplica lá no fundo da Capital, ele está aplicando, ele já sabe que o dinheiro vai para contratação se vai para contratação de pessoal, se ele vai ampliar a área de TI, de infraestrutura, se ele vai construir laboratório. Então, ele já sabe onde ele está investindo, e ele pode, inclusive, ajudar ali, apresentando parceiros comerciais, até na parte estratégica. Então, além de um dinheiro, né, smart, é um dinheiro muito estratégico também para esse investidor que a gente procura hoje. E vocês procuram também, além da pessoa física, você procura também family office, né? São famílias que investem junto com o fundo. Qual o tamanho desse fundo hoje que está aberto de agro? Quantas empresas vocês já investiram? E você fala aqui dos cheques, você falou série A, early stage, para ser um pouco mais didático para quem está assistindo, qual o tamanho desse cheque, mais ou menos, para as empresas investidas? O fundo hoje é um FIP de 250 milhões de reais. Geralmente procuramos family offices, mas o fundo está aberto para pessoa física, para corporate, né, que são as empresas também que hoje, algumas empresas querem estar em contato com tecnologia,
não têm familiaridade com o agro, mas eles querem acompanhar esse agro que eles acreditam que vai evoluir. Então, a gente tem essa demanda também. E quando a gente falava de early stage, série A, há um tempo atrás, em épocas de dólar, né, as precificações eram diferentes. Então, o que antes era um cheque assim, mais alto para o Brasil, hoje ele já está ficando mais miúdo. Então, investimos hoje em empresas com cheques a partir de 1, 10, 30 milhões. Depende do negócio, né? Depende da oportunidade. Então, o que é mais importante hoje realmente a oportunidade. Nós já temos algumas empresas no portfólio, então é interessante que tenha sinergia com essas empresas. Então, nós temos uma empresa que é a Lacus, que é uma AgFintech, que hoje é concorrente da B3 em emissões de CRAS, em registro de CPRs, então, de CPRs, é uma AgFintech. Então, essa empresa ela pode acabar tendo sinergia com outras empresas. A gente tem a AgroTools, que é uma empresa que faz sensoriamento, ela tem toda a parte de satélite monitorada no Brasil. Então, se você é um banco, você quer dar crédito para aquele produtor, você consegue verificar em tempo real se ele tem alguma pendência ambiental, se ele está em área de desmatamento, se ele tem algum problema com trabalho escravo. Então, isso começa a dar um lastro e uma segurança, né, que antigamente você precisaria investir muito, gastar muito tempo, e você não tinha isso precisamente. E além de ter que mandar pessoas nas fazendas para verificar esse loco. Então, antigamente você tinha que deslocar um agrônomo, hoje ainda é feito assim. Você precisava deslocar um agrônomo até a fazenda para olhar a documentação, ver se o pivô estava naquela região mesmo, se existe aquele pivô. E hoje não, hoje você consegue fazer isso tudo remoto, com sensoriamento remoto. Muito bem. Bom, quem está assistindo aqui quiser mandar uma oportunidade de investimento, olha aí, só mandar lá para a Capital, de repente, é do mundo agro, eles investem. Ana, nessa mesma linha, né, quais são os produtos, como a XP ela vê o Venture Capital, quais são as oportunidades, se tem oportunidade de investimento? Recentemente, a gente sabe de um Fund of Funds que a XP desenvolveu. Você pode falar um pouco sobre isso? Não sei até que ponto você pode falar sobre como a XP está se relacionando com o Venture Capital e quais são as oportunidades de investimento hoje disponíveis na XP para isso. Tá. O investimento de Venture Capital, por ele ser ainda pouco regulado, né, vamos colocar dessa forma, não é que ele não é regulado, mas comparado com outros produtos de prateleira que são mais facilmente disseminados entre os investidores do varejo, os investimentos em startup, por serem considerados investimentos alternativos, eles têm ainda pouco regulamento na questão de você conseguir trazer alguma forma de deixar o investidor à vontade com os riscos envolvidos e com a falta de segurança de rentabilidade no futuro. É muito diferente de você vender um tesouro direto. É muito diferente de você levar algum tipo de investimento com exposição no agronegócio, onde, por mais que existam várias variáveis envolvidas, como a Mariana falou, você tem uma mínima previsibilidade do ganho de uma safra, de fazer um hedge numa produção, de trazer algum determinado tipo de retorno. Investimento em startup tem que ser muito bem feito. Investir em empresa tem que ser uma coisa onde se tem muita noção de quais são os riscos envolvidos e se aquelas empresas selecionadas vão ter uma taxa de sobrevivência no longo prazo onde vai fazer sentido. Como é que você explica isso para o investidor no varejo, inserindo, inclusive, a noção de tempo nessa análise? Porque ainda tem outro problema, o investidor brasileiro ele tende a querer tudo rápido e, de novo, voltando naquele fator socioeconômico, cultural, por a gente não ter muita confiança nas instituições financeiras brasileiras, se acontecer algum problema político, algum problema econômico, eu quero poder sacar meu dinheiro. Em investimentos de venture capital, você não vai ter isso tão líquido, não vai ser tão simples.
A XP hoje tem 2 principais produtos, embora exista uma área exclusiva de Venture Capital dentro da companhia, que é capitaneada por um time que vai fazer ali toda essa estratégia da XP, que investe em algumas startups no Brasil. Então, se vocês ficarem de olho em algumas notícias, vez ou outra tem algumas manchetes da XP comprando algumas gestoras ou até se tornando sócio de alguns escritórios de investimentos. Então, essa parte de Venture Capital está ali dentro. Mas, para o investidor no varejo, existem 2 produtos hoje. O FOF, que é o Fund of Funds que o João já mencionou, ele é gerido hoje pelo Jorge Lange, que tem muito tempo de experiência também, mas mais voltado para Private Equity. E tem o fundo do Chu, que é um fundo que teve aplicação mínima de R$150 mil, o Shukong, que lá atrás trabalhava também num outro fundo de Private Equity, e aí por mais que eu esteja aqui falando de Private Equity e não de Venture Capital, existe um pouquinho dessa questão na distinção da forma como o produto é levado para o investidor no final. Hoje não tem um fundo distribuído para o investidor final via XP, com muita acessibilidade, restrito somente a Venture Capital. Então, a gente pode falar desse fundo do Shukong, tem esse FOF do Jorge Lange, mas que já são fundos fechados e que não estão mais disponíveis. Eles têm umas janelas de entrada até para respeitar o processo de investimento que se dá em startups. Né? Você tem aquela janela de entrada e depois o processo de desinvestimento que vai funcionando com a recompra das cotas dos acionistas e da inclusão de outros investidores, por assim dizer. Então, você já investiu